E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma análise dessa questão aqui, tá? Que caiu em 2018 no Enem, beleza? Mas antes de fazer essa análise, a gente precisa pensar um pouquinho no skimming, né? Igor, o que é o skimming? O skimming é você pegar palavras-chave que você já conhece no inglês para você formar um sentido, um contexto, um conteúdo ali, beleza? Tá, tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. O que eu vou fazer? Antes de tudo, eu preciso... Isso aqui é dica, tá? Comigo funciona assim. Eu prefiro ler o enunciado que pede primeiro, para depois eu ir para o texto em si, tá? Isso não só em inglês, isso qualquer texto que eu faço, qualquer prova que eu faço, enfim. Por quê? Se você lê o enunciado, automaticamente você sabe mais ou menos o que o texto está falando, tá? Ainda que te dê várias opções, você vai conseguir mais ou menos entender o que a banca ou a comissão organizadora da prova ou a escola espera que você responda, tá? Ou o professor, por exemplo. Beleza? Então, ó, isso aqui é uma questão de 2018, tá? Do Enem. Tá, ó, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, letra A, se aposente prematuramente, letra B, perdão, amadureça precocemente, letra C, estude aplicadamente, letra D, se forme rapidamente e letra E, ouça atentamente. Tá, então a gente sabe que o texto, né, está criticando alguma coisa que acontece na sociedade relacionada ao adolescente, beleza? E aí a gente vai descobrir o que é, se é se apresentar prematuramente, enfim. Beleza. Então vamos ler a questão primeiro, depois a gente volta no ponto, tá? When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Né? Então, primeiro ponto aqui, ó, nós vamos ter idades. Tá? Se nós temos idades, né, e várias idades diferentes, então está pontuando algum crescimento dele, né? Então o texto está dizendo pra gente que ele foi contando, né, que as coisas foram acontecendo com ele. Tá, vamos por partes, vamos entender. When I was 5, então quando eu tinha 5 anos, when I was 5, everyone told me, aqui é o passado, né, de tell, beleza? Então, everyone told me to be a big boy. Big boy. Tá. Então, ó, eu vou ter 3 pontos principais. Ó, quando eu tinha 5, todos me diziam que eu precisava ser um meninão. Eu precisava ser um menino grande. Beleza, então a gente já sabe que nós temos o primeiro ponto aqui. Então, uma escadinha. When I was 10, de novo, quando eu tinha 10, they told me I should be more mature, né? Então, ó, quando eu tinha 10, eles me disseram que eu deveria. Aqui nós temos um advice, né? They told me I should be more mature. What is this? Mature? Maturo, né? Então, vamos continuar o nosso quebra-cabeça. Ó, quando eu tinha 5, todos me disseram que eu teria que ser um meninão, uma criança, né? Uma criança grande, um garotão. Quando eu tinha 10, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Tá, então aqui eu vou ter conselhos, né? Aqui eu vou ter conselhos sobre o que o menino deveria ser. Beleza? Deveria ser. Tá, então nós temos mais um ponto ali. Now, o que é isso? Now, agora. They say, ó, aqui já mudou o tempo verbal, né? Aqui eu tinha passado, beleza? Agora eu já tenho o presente. Ou seja, isso aqui quer dizer que está nos dias de hoje. Vou colocar até aqui, ó. Dias de hoje. Fechou. Now they say it's time to start acting like an adult. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a técnica do skimming aqui, ó. A gente está pegando palavras que a gente já conhece para criar um sentido, ó. Então nós temos now, que é agora, né? They, que é eles. Say, dizem. Time, que é tempo, né?
Então, ó, now they say it's time to start acting like an adult, tá? Então nós vamos ter aí 3 fases. A primeira, quando ele tinha 5, que todos falavam pra ele que ele tinha que ser um menino, que ele tinha que ser um garotão, enfim. Quando ele fez 10, né, disseram pra ele, deram um conselho pra ele que ele deveria ser mais maduro, e agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto, né? E aí que vem a nossa conclusão, ó. At this rate, what is rate? Rate a gente lembra um pouquinho de nota, né? Se eu lembro nota, quer dizer que está avaliando ele alguma coisa. Então, se está avaliando, vai dar a ideia de ponto, né? Então, neste ponto, por exemplo, né? neste nível, beleza? I'll be, então isso aqui é nada mais do que a abreviação de I will, tá? I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. Né? O que é isso, Social Security? Isso aqui vai lembrar segurança social, né? Segurança social, Igor, mas que palavra que estranha é essa? Isso é um segurança vestido de terno? Isso é um segurança lá, aquele cara da festa, quando você vai numa festa de 15 anos, que o cara tá assim olhando pra você, com uma gravata que te pede o nome? Não, né? Isso aqui é o próprio nome, isso aqui é o famoso, né? O inimigo de todo mundo. E o amigo de quase todo mundo também, o INSS, beleza? Então esse Social Security seria como se fosse aposentadoria, beleza? Before, então a gente tem que lembrar o seguinte, before é antes e after é depois, tá? Muita gente confunde o after com o before, porque o after começa com A. Então, automaticamente na nossa cabeça a gente pensa, não, se o after começa com A, então eu tô falando antes. Não, tá? Aqui é depois. E aqui é antes. Before é antes. Fechou? Então, ó, antes, o que é isso? Graduate from high school. High school, a gente tem que pensar no ensino médio. Lembra lá do High School Musical? Né? A gente tem o High School Musical, né? High School Musical. O que é aquilo? Um bando de adolescentes fazendo as dancinhas, se apresentando, enfim, como adolescentes deveriam fazer, né? Então, tá, se eu tenho High School Musical, automaticamente eu tenho High School. Se eu tenho High School, então eu tenho adolescentes, beleza? Então, ó, vamos ler tudo que a gente já termina de criar um sentido para o nosso texto, ó. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, o que ele está falando aí, ó? Quando eu tinha 5, todos me diziam que eu deveria ser um menino crescido, um garotão, enfim. Quando eu tinha 10, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Agora, eles dizem que é hora de eu começar a agir como um adulto. Nesse ponto, né, nesse nível, do jeito que o pé anda, eu estarei, o que é esse eligible? Seria como se fosse apto, né, elegível. Eu estaria apto para a segurança social, né, no caso para entrar na segurança social, como eu conheço como INSS, enfim, antes de eu me graduar do ensino médio. Tá? E aí a gente já vem para as questões. Ó. De novo, no cartoon, a crítica, isso aqui é um acento, tá? A crítica está no fato de a sociedade exige do adolescente que, então nós vamos ter 5 pontos aí. Se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente e ouça atentamente. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos cortar as menos óbvias, né? As que a gente sabe que provavelmente não tem como ser, né? Se aposente prematuramente. Aqui a sociedade está pedindo para ele aposentar? Não. Né? A sociedade, ele fez uma crítica que se ele, por exemplo, continuasse nesse pique, né, ele daqui a pouco estaria aposentado. E aí, essa questão aqui, por que eu coloquei ela como menos improvável? Porque ela confunde. Tá? Ela confunde justamente porque você vai ter a palavra aqui, segurança social, né? Você vai ter uma ideia de aposentadoria. Então, essa aqui é a famosa casca de banana. Beleza? Essa aqui pode te derrubar sim se você ir direto nela. Mas vamos deixar ela quietinha aí. B. Amadureça precocemente. Será? Vamos continuar vendo aí que a gente volta nele. C. Estude aplicadamente. Em momento algum do texto, falou alguma coisa sobre estudo, né?
pontuou aqui de novo, ó, sobre o ensino médio, mas só isso. Ele só citou o ensino médio, mas em momento algum mandou ele estudar ou alguma coisa do tipo, né? Então essa aqui, não. Se forme rapidamente. A mesma coisa, tá vendo? Se forme rapidamente. Impossível. Porque não falou nada sobre ele se formar. Ele só falou da questão da aposentadoria aí, tá? E isso é muito comum a gente ter quando tem questões de análise de texto, né, de interpretação textual, seja em português, seja em inglês, seja em árabe, seja em russo, seja no que for, tá? Sempre vai ter questões para te confundir, especialmente se você já estiver cansado. Porque você vai ver, se estude aplicadamente, se forme rapidamente, e aí sua cabeça vai começar a pensar assim, será que é? Será que não é? Uai. Enfim, então essa aqui a gente já tirou, então vou colocar aqui um tracinho nessa e um tracinho nessa. Não vou passar por cima não, porque o pincel apagou, não vou já a ponta dele. E aí, sobrou 3, ó. Se aposente prematuramente, amadureça precocemente e ouça atentamente. Então nós temos 3 questões possíveis aí, embora uma só esteja correta, né? Essa, vamos direto para ouça atentamente. De novo, ó, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente. Então no texto aqui não está falando nada sobre ouvir também não. Está dando conselhos, mas não está pedindo para ouvir nada, né? Então essa aqui também entrou no não. Essa aqui não poderia ser também. Entendeu? E aí sobrou 2. Se aposente prematuramente e amadureça precocemente. E aí a gente tem que pensar primeiro a diferença de prematuramente para precocemente. Prematuramente vai dar aquela ideia de coisa muito nova, muito antes da hora, né? E precocemente, cedo, muito cedo. Beleza? Vamos pensar comigo assim, quando uma criança nasce prematura, isso quer dizer que ela não está pronta para nascer ainda, né? Então isso é algo prematuro, algo que não está pronto. E o precocemente é uma coisa muito nova. Por exemplo, você virar um professor aos 15, tem como? Tem. Vai dar muito certo? Não sei se você vai ter formação acadêmica para isso, né? Então talvez não dá certo. Beleza? Então, primeira coisa a gente tem que saber de prematuramente para precocemente. Depois que a gente descobriu, né, essa diferença de prematuramente para precocemente, aí a gente pode analisar. Se aposente prematuramente. Tá, vamos pensar. Tem a questão da segurança social aqui? Tem. Beleza, mas não está dando essa ideia. Aqui só citou a segurança social. Entendeu? O principal ponto da questão está aqui, ó. Amadurecer precocemente. Porque o texto inteiro fala que ele, quando ele tinha 5, todo mundo disse para ele que ele tinha que ser um meninão, né, que ele tinha que ser um garotão, um menino grande, enfim. Quando ele tinha 10, disseram para ele que ele deveria ser mais maduro, né? Então é tudo questão, eles estão dando muito pitaco sobre o que ele deveria fazer em determinada idade. É igual aqui, por exemplo, ó, e aí ele vem com a crítica, porque normalmente textos dessa maneira, primeiro ele explica uma ideia e depois ele defende um argumento. Né? Então ele está explicando a ideia, que eles sempre dão conselhos para ele, beleza? E aí, no final ele vem com o ponto dele, com o argumento dele, porque isso aqui é uma tirinha, tá? Eu ia desenhar a tirinha aqui, mas até que eu desenho, isso aqui é uma tirinha, né? Isso aqui é um menino que está reclamando sobre isso, sobre a sociedade esperar que ele amadureça precocemente, né? Sobre a sociedade esperar que ele faça coisas que não estão na alçada dele ainda. Né? Por isso que ele fez a piadinha, ó. Nesse nível, né, nesse ponto, eu estarei elegível para a segurança social antes de eu me graduar no ensino médio. Então qual que é a piada dele aqui? Qual que é a crítica dele? Né? A crítica está no fato de a sociedade esperar, exigir do adolescente que amadureça precocemente. Beleza? Que ele crie uma sensação de que ele crie na cabeça dele, né, que ele precisa amadurecer, que ele precisa ser um garotão, que ele precisa estar sempre à frente do tempo dele. Beleza? E aí, vocês viram que a gente conseguiu resolver isso aqui só com o skinning, né? E Igor, de novo, o que é esse skinning, Igor? O skinning, essa palavrinha aqui, ó, é uma técnica importantíssima para análise de texto. Por quê? É a partir dessa técnica aqui que a gente vai conseguir ler textos, mesmo que vocês não saibam todas as palavras. Por exemplo, você sabe que mature lembra maduro, né? Everyone, todos, start acting, então começar a agir como, it's time. A gente vai pegando palavras que a gente já conhece para criar um sentido para o texto, mesmo que a gente não saiba todas as palavras. Por exemplo, você não precisa saber o que é Social Security, né? Seria importante porque a chave da resposta uma das chaves, né, da resposta, para você marcar a resposta certa aqui. Mas você conseguiria responder a questão não necessariamente sabendo o que é Social Security ou High School, né?
Mas aí você vai pegando todas as palavras que você conhece para formar um sentido e formar uma definição. Beleza? Então a resposta aqui, letra B, amadureza precocemente.